E depois de uns dias, Jéssica e João conheceram mais umas pessoas por lá. Conheceram os parentes de Douglas e mais uns parentes lá do Evandro. E num dia, João teve que sair com alguns amigos dele até um outro local e disse para Jéssica que ele passaria alguns dias longe dela, meio triste. E Jéssica disse que vai ser muito estranho. A gente acorda junto, toma café junto, passa o dia junto, come junto, passa a tarde junto, toma banho junto e dorme junto. E sem você nesse meu dia a dia, vai ser tão estranho, eu vou sentir muita saudade. E abraçou ele bem forte e ficaram um tempo abraçados até que chamaram o João. E ele já ia indo e a Jéssica correu atrás dele e segurou na mão dele e disse: "Você não está esquecendo de nada?" E João disse: "Como é que eu pude esquecer disso?" E deram um beijo bem longo. E depois o João se despediu dela. Ela ficou vendo ele sair por um portal com os amigos dele. E depois disso ela foi para o hotel e ficou um bom tempo sentada, só vendo algumas fotos dele com ela. Até que ela resolveu fazer outras coisas. E no momento ela pegou o celular dela e conectou na rede de comunicações daquele planeta. E acabou vendo uma última notícia. O Diego, um dos filhos do Douglas, acabou chegando no local onde as pessoas estavam tentando desarmar uma bomba. Ele pulou pelas pessoas que estavam cercando aquele local com uns objetos e acabou pegando lá uns fios da bomba e disse: "O que vai acontecer se eu puxar isso aqui?" E todo mundo gritou para ele sair de lá. Disseram que se ele puxar isso, a contagem regressiva da bomba vai diminuir drasticamente. Ela pode explodir bem rápido. E ele disse: "Então é isso que eu preciso fazer." E acabou cortando aquele fio e a bomba ia explodir em segundos. E todo mundo se desesperou e falaram para ele sair de lá. E ele só pegou uns objetos, montou um pequeno foguete, grudou a bomba nele e acabou ativando. E acabou subindo bem rápido para cima. Ele contou 3, 2, 1 e a bomba explodiu no ar, só fazendo barulho. E daí ele disse: "De nada, não acredito que ninguém pensou em fazer isso." E ele saiu de lá andando, todo mundo só vendo o que ele fez. E depois isso virou uma notícia que percorreu por várias partes do mundo. Jéssica disse, o Douglas e sua família de espertinhos. E ela resolveu dar uma corrida pela cidade para ver se dava um tempo da saudade que estava sentindo do João. E enquanto estava correndo, acabou parando mais quando viu o Diego, que estava correndo de uma garota que parecia ter a idade dele. E ele estava rindo lá e a garota meio irritada correndo atrás dele, tentando alcançar com o braço. E ele ficava se desviando dela. E ela disse: "Você vai me pagar, Diego?" E a Jéssica se aproximou lá e perguntou o que foi que ele fez. E ela se virou para a Jéssica, disse: "Olha meus dentes." Ela viu os dentes da garota, estavam vermelhos e azuis. E disse que o Diego acabou colocando alguma coisa na pasta dela, que deixou só os dentes delas assim. "Ah, mas ele vai ver só quando eu pegar ele." E a Jéssica disse: "Calma, você não conhece como ele é de verdade." E ela disse: "Eu sei que ele é filho de um cara muito gracista, que também gosta de aprontar muitas, e por isso eu sei que ele pode aguentar um belo dos tapas." E ficou correndo atrás dele, até que viu a mãe dela, e correu até ela e disse: "Mãe, olha só meus dentes, olha só o que ele fez." E a mãe dela perguntou o que ele fez, e ela disse: "Você não está vendo como estão meus dentes?" E a mãe dela disse: "Estão normais." Ela disse: "O quê?" E ela foi ver um local lá, que estava refletindo, e viu que estava tudo normal. E a mãe dela disse: "Minha filha, se acalma. Ele é um bom rapaz. Nunca faria nada para te machucar e eu sei disso." E ela ficou irritada e disse: "Você nunca vê nada? De alguma forma ele consegue esconder tudo que ele faz, mas só comigo mesmo." E o Diego estava sentado em um banco, só vendo tudo isso. E a mãe da Clarice disse: "Oi, Diego. Qualquer hora passa lá por casa que eu vou preparar aquele prato que você adora." E ele disse: "Tudo bem, eu vou passar." E disse para a filha dela: "Clarice, se acalma. Você parece estar muito estressada. Ele nunca faria nada para te machucar, eu sei disso." E saiu de lá. E a Clarice chegou perto do Diego e disse: "Não ria não. Se você rir." E ele começou a rir. E ela pegou ele pelo pescoço e começou a sacudir ele. "Eu já falei para você parar de rir porque você sempre faz isso comigo." E Jéssica acabou pegando em Clarice e tirou ela de lá, teletransportando. E Jéssica perguntou o que vocês têm entre vocês dois. E Clarice disse: "Ele é tipo um amigo meu, mas que me irrita bastante." E Jéssica pediu para ela contar mais. E Clarice foi contando sobre as vezes que o Diego aprontou algumas pegadinhas com ela, desde quando eles se conheciam, desde pequenos. Ele sempre se achou muito espertinho e fez várias brincadeiras comigo, que me irritavam.
de alguma forma ele conseguia se livrar e se safar de tudo, e esconder tudo, e minha mãe nunca viu nada, e Jéssica ficava ouvindo, e nos dias que se passaram, Jéssica começou a fazer mais amizade com Clarice, mas constantemente ouvia ela falar sobre o Diego, sobre o que ele fazia, sobre como às vezes ela se sentia irritada com ele, mas quando Jéssica perguntou se ela conseguiria viver sem ele, Clarice ficou em silêncio, e nos dias que se passaram, Jéssica começou a fazer mais amizade com ela, e no dia quando ela chegou na casa de Clarice, viu ela triste, e quando Jéssica se aproximou, Clarice foi e abraçou ela, e Jéssica perguntou: "Você está bem?" E Clarice disse: "Não, eu passei a maior vergonha da minha vida ontem." E Jéssica perguntou o que aconteceu, e Clarice disse que o Diego havia colocado alguma coisa nos produtos do cabelo dela, e deixaram o cabelo dela azul céu, e quando eu fui sair na sala para reclamar com ele, que ele estava lá, ele ficou em choque só olhando para mim, e eu estranhei, até porque ele sempre ria, eu fazia alguma piadinha, ou brincava, quando eu gritava com ele e reclamava, só que ele estava estático, quieto. Depois que eu fui perceber que eu estava sem roupa, e saí correndo para o banheiro, e agora eu não consigo olhar para ele sem lembrar da grande vergonha que eu passei. E Jéssica abraçou ela e disse: "Eu sinto muito por isso." E Jéssica acabou indo para casa dela com Clarice e falou com ela sobre algumas coisas. E Jéssica acabou entrando em contato com a Beatriz, que foi até lá e falou com Clarice a respeito disso. E Clarice se sentia muito envergonhada com tudo que aconteceu. Ela nunca havia sido vista por ninguém assim, e agora a pessoa com quem ela mais se irritava a viu desse jeito. E uns dias que se passaram, Clarice foi falando com Beatriz, e Jéssica estava lá acompanhando tudo como amiga. E num dia, quando ela saiu pela rua, no momento em que ela estava virando, acabaram vendo o Douglas e o Diego, que acabou pulando em um buraco que estava na terra, e o buraco fechou, e Jéssica se aproximou deles, e o Douglas perguntou o que foi que fizeram para ele. Ele está na personalidade séria dele, e Clarice disse: "Como assim personalidade séria?" E o Douglas contou que eles tinham duas personalidades, uma séria e essa gracista que usamos, e ele só usou a personalidade séria dele quando ele conheceu a esposa dele. E o Diego, ele está assim, o que foi que fizeram para ele? Alguém pode me dizer que ele não quer falar? E a Clarice disse, envergonhada: "Ele me viu sem roupa." E o Douglas disse: "Ah, agora tá explicado." E o Douglas acabou atirando no chão, que abriu um buraco, e tirou o Diego de lá, que saiu sem olhar para Clarice. E o Douglas disse: "Vamos resolver isso. Você não pode ficar evitando essa garota para sempre." E o pai dele carregou ele, e ele querendo sair de lá, disse: "Por favor, pai, não." E foram para a casa do Douglas, e foram conversar sobre o que aconteceu. E Clarice, meio envergonhada, acabou chamando a mãe dela, que chegou lá, e souberam de tudo o que aconteceu. E a mãe da Clarice disse que por acaso o Diego nunca havia visto alguém assim antes. E o Diego disse que não, e isso foi um choque para ele. E ele disse que vai ser difícil eu esquecer isso. E a Beatriz, que estava lá, disse que realmente, quando uma coisa dessa acontece, você realmente tem dificuldade de esquecer. E a Clarice ficou meio envergonhada. E agora? E a Beatriz disse que queria falar com os dois a sós. E todo mundo saiu. E depois de uma longa conversa, a Beatriz disse para o Douglas e a mulher dele, e mais para a Clarice e o marido dela, levar os dois a um lugar. E o Douglas entendeu, e acabaram saindo de lá. E Jéssica perguntou para a Beatriz o que iriam fazer. E Beatriz disse que logo vocês veriam. E depois de um bom tempo, Jéssica ficou esperando lá com Beatriz. E voltaram lá. E perguntou o que foi que fizeram. E mostrou lá umas papeladas. E a Jéssica disse: "Eu não sei ler essa letra." E o Douglas disse: "Nós casamos os dois." E meio que como eles já são muito amigos, não tinha muito problema. Jéssica ficou de boca aberta: "Como assim?" E o Douglas acabou levando todo mundo para uma casa e tirou uma chave do bolso, entregou para o Diego e colocou a mão do Diego e da Clarice juntos e disse: "Pronto, agora vocês têm uma casa, estão casados." E empurrou os dois para lá e disse: "Agora vocês podem aproveitar a vida a dois, já que vocês realmente ficavam resistindo a isso." E ficaram meio chocados com isso. E Jéssica disse: "Assim tão rápido?" E o Douglas disse: "Não tão rápido. A gente ficou um bom tempo em uma esfera do tempo no qual passou bastante tempo a gente discutindo a respeito disso. E depois de tanta coisa, eles decidiram se casar." E foi saindo de lá e disse que esse garoto reclamou tanto sobre querer se guardar para ver só a pessoa com quem ele queria ficar o resto da vida junto. E agora que isso aconteceu com a melhor amiga, que também ele gosta dela, eles vão ficar juntos mesmo. E saíram de lá.